Voltamos com a notícia de frente e o assunto agora é o chamado refresco para o bolso. É que nos municípios de Sinop e Cuiabá, os motoristas passam a ter direito a um desconto de 40% nas multas de trânsito. Mas você deve estar se perguntando por que só esses dois municípios? Pois bem, é que 139 prefeituras ainda não aderiram ao sistema de notificação eletrônica, ou seja, é culpa das prefeituras. Vamos conferir. Em Mato Grosso, 50.665 motoristas já baixaram o aplicativo da carteira digital e aderiram ao SNE. No sistema de notificação eletrônica de trânsito, também estão cadastrados 100.085 veículos matogrossenses, o que, em parte, garante desconto de até 40% nas multas de trânsito. Tem que baixar o aplicativo da carteira digital de trânsito e no menu de preferências e fazer a adesão ao sistema de notificação eletrônica. Se ele já tinha o sistema anteriormente, a partir do ano passado, ele já migrou para o aplicativo do SNE diretamente para a carteira digital de trânsito. Mas o desconto de 40% nas multas de trânsito ainda depende da adesão das prefeituras ao SNE. Com a alteração agora do Código de Trânsito, que entrou em vigor em 12 de abril, com a Lei 14.071, todos os órgãos presentes do Sistema Nacional de Trânsito devem obrigatoriamente aderir ao SNE, dando a faculdade ao usuário a possibilidade dos 40%, quando ele abre mão do recurso. Em Mato Grosso, apenas 5 órgãos públicos estão no SNE, o Sistema de Notificação Eletrônica, que garante o desconto de 40% na multa de motoristas. São eles: DENIT, Polícia Rodoviária Federal, DETRAN e prefeituras de Cuiabá e Sinop. 58 prefeituras que já estão no Sistema Nacional de Trânsito ainda não aderiram ao SNE. E outras 81 cidades nem estão no Sistema Nacional de Trânsito. O usuário, mesmo ele aderindo ao sistema de notificação eletrônica, ele precisa que o órgão também adere para ele ganhar os 40%. Então, aqui no Mato Grosso, hoje contemplamos DETRAN, Prefeitura de Cuiabá e Sinop. Olha só, a gente não sabia disso, né, Haroldo? Não. Dessa novidade. Exatamente. Mas então cabe agora as prefeituras começarem a aderir, porque é importante esse desconto num momento como esse. Imagina, Tudo é importante, tudo é desconto, importante, né, gente? tudo é importante. Tudo é importante que tenha aí o desconto. Eu acho que esse momento de pandemia foi um momento de um convite muito grande às empresas, às concessionárias, né, às instituições, para que elas pudessem repensar os seus valores e, sobretudo, focar na responsabilidade social. Algo meio apagado nos últimos anos, sabe? Peguemos, por exemplo, a própria Energisa. Como é que a Energisa pode fazer um marketing societal, um marketing voltado para a sociedade, tendo, sobretudo, a prerrogativa, né, o ponto central de responsabilidade social? Sabe, repensar mesmo a tarifa social, como que ela pode ampliar a tarifa social com relação à energia. Isso serve também para a Águas Cuiabá. Como é que a Águas Cuiabá pode minimizar o sofrimento da população mais pobre, né? Da população mais carente em meio a uma pandemia como essa? E o DETRAN não é diferente, né? Como é que eu posso protelar, por exemplo, ou de certa forma empurrar para frente essa questão do pagamento do IPVA, diminuição, descontos em multas, quer dizer, estudar uma forma de pensar o cidadão, né? Na diminuição de impostos, né? Da carga tributária, inclusive em cima dos empresários também que estão passando muita dificuldade. Então, tudo isso, de certa forma, foi um convite para aqueles que podem, de certa forma, achar um caminho para diminuir o sofrimento da população, ou de boa parte da população que passa por muita dificuldade num momento como esse. Só para complementar aqui, eu achei interessante um telespectador que está nos assistindo, né, Ara? Diz assim: Haroldo, você falou aí do Bolsonaro fazendo aglomeração, você esqueceu do Boulos, entendeu? Que também fez aglomeração, que fulano de tal também fez aglomeração, que é do Boulos, mas ele é o quê? Ele é governador de algum lugar? Pois é, né? Interessante como que as pessoas, como que a intolerância, né? Como que as pessoas reagem imediatamente. É que o tema que ela tocou foi exatamente aquela manifestação do presidente Jair Bolsonaro no final de semana com os motociclistas, não foi isso, né? E eu me atentei apenas àquele, mas qualquer tipo de aglomeração, seja
promovida pela esquerda, ou pela direita, pelo centrão, ou por você mesmo, né? Não é bem-vinda num momento como esse. É isso que eu quis dizer naquele meu comentário, tá? Então, quer dizer, nós temos que parar com essas coisas de sentir agredido, né? Por conta de uma opinião alheia. É importante você entender a opinião da outra pessoa, você pode até não concordar com ela, né? Ou aceitar muitas vezes, né? E, de certa forma, respeitá-la. Isso é muito importante. Pois é, falando em governo federal, em respeito, vamos falar da CPI? Vamos falar da CPI aqui rapidinho, porque a CPI da Covid, a gente vai ao portal R7. Secretária que defende cloroquina vai à CPI com habeas corpus do STF. Mayra Pinheiro tem o direito de se calar quando os senadores fizerem perguntas sobre o colapso do oxigênio em Manaus, ou seja, a pergunta mais importante. A quarta semana de depoimentos da CPI da Covid no Senado Federal começa, né, será aberta hoje às 9 horas, horário de Brasília, 8 horas, daqui a pouco, horário de Mato Grosso. A depoente Mayra Pinheiro, no entanto, deve se calar quando o assunto for o colapso verificado com a falta de oxigênio em Manaus no início de 2021. Ela obteve no STF um habeas corpus no dia 18 de maio, autorizado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que lhe permite ficar em silêncio sobre este tema. E aí, ela deve ficar em silêncio, diferente do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Por que o Eduardo Pazuello não ficou em silêncio? Porque ele tem a imagem do militar. Ele jamais ia ferir a imagem do militarismo, né? Que são homens de coragem. O que é o militar? É um homem de coragem que defende a nação. E ele ficando calado seria uma forma de se acovardar, vista por alguns colegas como um covarde. Ele não ia fazer isso. Agora, ela não tem essa imagem, a mesma imagem a zelar, e deve ficar calado num tema mais importante dessa CPI também, um dos mais importantes, que é a questão do oxigênio em Manaus. Exatamente, e grave, né? Vou te dizer por quê. Porque, veja bem, na medida em que no depoimento do Eduardo Pazuello, ele disse o seguinte: olha, mas foram só 3 dias que faltaram oxigênio. Imediatamente o outro senador, não me lembro o nome dele agora, falou: não foram 3, foram 20. Não importa se foram 3, se foram 20. Gente, 3 dias sem oxigênio é problema. O que nós temos que ressaltar aqui é o seguinte: não faltou dinheiro para o governo do Amazonas. Não faltou dinheiro para a Secretaria de Estado de Saúde no governo do Amazonas. Alguns bilhões foram enviados ao governo de Amazonas, né? A gente tem que apurar responsabilidades e logística. Quem é que não comprou, por que não viu? Né? Por que faltou, de certa forma, oxigênio lá? A própria White Martins, que é uma das fornecedoras de oxigênio no Brasil, não tinha suporte para fornecer uma demanda tão grande naquele momento, né? Então, você tinha, inclusive, até problemas de fabricação com relação ao oxigênio. Então, existem várias coisas que precisam ser apuradas, muito mais importantes com relação do que a questão da cloroquina, da hidroxicloroquina. Por exemplo, corrupção, né? Corrupção, superfaturamento em insumos durante a pandemia, possivelmente cometidos por parte de governadores, de prefeitos, né? Ou até mesmo pelo governo federal com relação à omissão de alguns fatos, de alguns pontos. Mas, como eu já disse, é um teatro muito grande essa CPI da pandemia, né? E as pessoas que estão ali com a suposta autoridade para cobrar verdades, né? De prefeitos, governadores e do próprio governo federal, não tem a menor moralidade ou menor crédito perante a opinião pública, pelo menos boa parte da opinião pública. Que crédito tem um Renan Calheiros? Que crédito tem um presidente de uma CPI que está envolvido num crime de um processo de 260 milhões de reais de propina, que se encontra no Supremo Tribunal Federal com esposa presa e 3 irmãos presos por conta exatamente desse escândalo. Escândalo, inclusive, de pedofilia, né? E muitos outros. Ali salvam apenas 5 Mas eles não senadores sozinhos, né? Pois é, 5 senadores que são ficha limpa. Então, eu tenho dificuldade realmente em entender até onde vai chegar essa CPI e o que é que ela propõe fazer, considerando o seu lastro ruim de moralidade. São assuntos que a CPI traz que a gente precisa entender o que aconteceu. Oxigênio de Manaus, por que aconteceu Amazonas, isso? Do Amazonas, né? Mas principalmente na cidade de Manaus ali, depois se alastrou para o interior. A gente precisa entender o porquê, né, da cloroquina, por que ela entrou nesse kit Covid,
quem indicou, como que ficou tudo isso, mas claro que a gente vê também o outro lado, né? Muitos ali fazem da CPI um palanque político, mas mais uma vez eu volto a frisar, eles dois não decidem sozinhos, não é decisão nem do Renan Calheiros e nem do Omar Aziz, a decisão não está na mão deles, é bom a gente deixar isso muito claro, e ali tem senadores, defensores, ferrinhos do governo federal, que tem aí feito várias explanações, inclusive aquele do DEM, eu esqueci o nome dele agora. Eu também esqueço o nome dele. Fugiu o nome dele agora. O pessoal está mandando aqui, quem mandou foi o Vitório Gale, né? O Omar Aziz sem máscara no aeroporto de Brasília. Ele mandou aqui uma foto. Bom, pois é, né? Se tem que cobrar, se cobra aí, tem que fazer também, né? Ele ali está sem máscara. Agora do Randolph está correndo aí também, sem máscara, mas estava tomando café, né, gente? Isso daí eu tenho certeza que você tira na hora que vai tomar um café, tomar um suco, a máscara, porque não tem como ainda. Não tem como fazer isso aqui, ou enfim... Tem umas que o pessoal inventou, mas pelo amor de Deus, que tem zíper, tem botão, mas não existe isso, não protege, não vai comprar esse tipo de máscara. Tem que ter aquelas camadas. Pelo amor de Deus. Bom, a gente vai terminando, mas eu queria dar uma olhadinha, tem como a gente dar uma olhadinha no trânsito antes da gente encerrar a notícia de frente hoje, para saber aí como que está o trânsito? Olha a Moinho aí, a Avenida do Moinho, trânsito mais congestionado, né, nesse momento. A gente tem outra visão ali da rotatória, né? Trânsito mais congestionado, mas ainda fluindo, não está aquele trânsito parado, né? Começa aí a ficar mais congestionado às 8 horas, a coisa pega mais. Vamos a outro trecho, a Avenida do CPA, Historiador Rubens de Mendonça, sentido centro, sentido centro que está mais congestionado, sentido centro bem mais congestionado do que o sentido centro político administrativo. Você vê aí, então, trânsito mais congestionado nesse trecho. Só naquele trecho ali da Avenida do CPA, agora você vê fluindo mais, né? Um movimento maior de veículos. Temos mais um trechinho para a gente mostrar aí para o nosso telespectador que vai sair de casa. A gente tem aí, olha só, um Miguel Sutil, né? Miguel Sutil, um ponto também bem mais congestionado. A câmera está passeando nesse momento, mas a gente pôde ver aí a Miguel Sutil já com um trânsito mais intenso neste momento. O céu tá bonito demais, gente, eu não canso de ver ali. Mas nesse outro trecho, antes da rotatória do ciclo militar, tá fluindo, né? Depois da rotatória, antes está mais movimentado, é isso, né? E depois está fluindo normalmente. Seria isso, com bastante movimento de carros. Aí chega ali, na trincheira, começa a afogar mais um pouco, começa a apertar mais um pouco o trânsito também. Então, atenção, paciência é o que a gente deseja para você. Nesta terça-feira, muita paciência no trânsito, viu, meu amigo, minha amiga, principalmente você que trabalha, né, motorista de aplicativo, taxista, tenha paciência que você vai chegar no destino. É uma terça abençoada. Obrigada, Haroldo, bom dia. Bom dia, obrigado, Nayara Moura, obrigado a você e um excelente dia a todos. E você segue agora com as notícias nacionais, com Fala Brasil. Tchau, gente.